Por que nós devemos aceitar a Cristo? Você já se perguntou isso? Alguém já se perguntou? Por que eu devo aceitar a Jesus? Por que eu devo aceitar a Cristo? E eu vou lhe dar um único motivo. Nós devemos aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, porque Cristo é quem salva o ser humano do inferno. É Cristo quem liberta o ser humano. Mas nós somos seres humanos e precisamos aceitar a Cristo porque nós somos pecadores. Então eu quero te falar o porquê nós devemos aceitar a Cristo antes de nós entrarmos mergulhando profundo em Cristo Jesus. Por que nós devemos aceitar? Porque nós somos pecadores. Existe uma grande distinção, irmão, entre pecado e pecador, e eu vou te explicar agora. A expressão pecado significa errar o alvo ou transgressão. Já pecador refere-se àquele que vive uma vida ímpia, sem a palavra de Deus, uma pessoa que pratica o mal e que vive entregue ao pecado. Então nós temos pecado, que é um erro de alvo ou transgressão, e o pecador é aquele que vive uma vida dissoluta. Existem pelo menos 3 interpretações para a questão do pecado. Quantas são, irmãos? 3. Eu quero te falar sobre essas 3. Primeiro, o que seria a questão do pecado ou como interpretar? A expressão pecado, ela tem pelo menos 3 definições. Dei muitas palavras. Vocês, o pastor Reinaldo Pedro congrega com o senhor, né? Congrega aqui, né? Depois você pega uma apostila dele, que ele fala sobre a questão de doutrina do pecado antes do curso de Bicano, você percebe que existem várias palavras para definir a questão do pecado. Mas eu quero falar sobre 3. Primeiro, qual seria a ideia do pecado? Nós temos aqui, irmãos, o pecado em oculto. Diga comigo, pecado em oculto. O que seria o pecado em oculto? É quando eu sirvo a Cristo, mas para não escandalizar a igreja, eu cometo um pecado e o mantenho em oculto. Eu quero deixar um alerta para você que assiste vídeos no YouTube. Recentemente teve uma cantora, meus irmãos, que ela disse em alto e bom som que não precisava confessar pecado, que isso é coisa do passado. Você deve confessar para Cristo, porque Cristo sabia que Cristo quem perdoa. Isso está errado. A Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados que estão em oculto. Por quê? Porque a ideia do pecado em oculto é literalmente alguém que está fazendo uma gestação, ou que está gestante do pecado. Gestação tem pelo menos 9 meses, sim ou não? As mulheres vão responder melhor. Normalmente é 9 meses. Eu tenho 2 filhos, Ana e Helena nasceu nesse período, Davi Lucas também nasceu nesse período de 9 meses. Pode nascer um pouco antes? Pode, mas em via de regra são 9 meses. Filho que está na barriga, sendo na gestação, nasce uma hora, sim ou não? Então o pecado que é cometido em oculto, uma hora ele nasce e vem à tona. Lembra de Davi? Davi peca, aí ele vai fazer um esquema. Eu vou ocultar o meu pecado para que não escandalize e vai ficar tudo certo. O problema, irmãos, ou na verdade, nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas e tudo que está em oculto uma hora se revela. Então os pecados que são cometidos em oculto, uma hora quando chega a criança nasce e o escândalo vem. Aconteceu isso com Davi. Davi achou que estava tudo certo. Aí vem o profeta e diz para ele: Davi, vou te contar uma história. Tinha um homem muito rico, mas ele se apoderou dos bens de um homem pobre. Ele está certo ou está errado? Davi logo deu a sentença: esse homem merece a morte. Esse homem é você. Ou seja, a conta, o salário do pecado chegou e você vai ter que pagar por isso. Então fica aqui um alerta para os jovens, porque hoje nós vivemos a era digital. Dentro desse aparelho aqui, existe cada coisa, irmãos, que só Deus para conhecer. Eu, como pregador, prego para vocês, vejo a aparência de vocês, vejo a parte externa de vocês, mas o interior quem conhece. Acaba o culto, é só você dentro do seu quarto no secreto com isso. Então Deus está nos dando um alerta essa noite. Se está acontecendo isso, aborta nessa noite e chama a Deus para interromper esse processo de gestação antes que a conta venha. Essa é a primeira definição. Qual seria a segunda? A segunda, irmãos, que eu acho muito interessante, é para quem vive na prática do pecado. Percebe que quem vive pecando, na prática do pecado, uma vida dissoluta, ele não tem força de abandonar a prática do pecado? Se você hoje sair pelas ruas do Oziel, pelas ruas de Campinas, perguntar aos jovens que estão se drogando, que estão nos vícios, você consegue se libertar por si só? Com certeza ele vai dizer que não tem forças. Por quê?
Porque o pecado o aprisiona. A expressão pecado, ela é formada de 3 letras e uma de suas definições. A primeira letra significa cerca. E cerca na Bíblia tem 2 definições. Primeiro, proteção. Lembra de Jó? Quando Deus conversa com o diabo, o próprio Satanás identificou que ao redor de Jó tinha uma proteção. Ele diz: tu cercaste Jó com os bens, tu protegeste Jó. Ou seja, a primeira definição para cerca é proteção. Já a segunda é aprisionamento, prisão, escravidão. Quando nós escrevemos pecado no seu original do hebraico, a primeira palavra significa prisão. Qual a segunda? Pode definir-se como serpente ou mal. E a terceira, poder. Então, quando nós falamos aquele que vive na prática do pecado, nós estamos falando que quem vive na prática do pecado está aprisionado pelo poder da serpente e não consegue ser solto. Mas eu quero dar uma boa notícia para nós aqui essa noite. Se você for aqui, não aceitou a Cristo, vive na prática do pecado, João deu um grito em seu evangelho dizendo: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que, João? Para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se o diabo aprisiona, Jesus é a libertação daquele que peca. E hoje nós estamos aqui porque fomos libertos para a glória do nome de Jesus. Você não